Olá, bom dia. Hoje estamos aqui um pouquinho mais cedo que o normal. Vamos encerrar hoje a nossa sequência de lives e vamos começar uma sequência de aulas gratuitas somente para profissionais da estética no Zoom. Então, nos despedimos hoje das lives, mas com os profissionais nos encontramos no Zoom. E aí logo logo a gente volta para mais uma sequência. Já vou colocar aqui o nosso tema de hoje, segredos da massagem modeladora, que é um tema bem polêmico, né? Uma dúvida muito comum, um tratamento que as clientes buscam muito e ainda falta, né? Muito respaldo de literatura. Nossa convidada já chegou. Não consegui fixar o tema aqui. Daqui a pouquinho eu tento de novo. Oi, Lê, obrigada. Já vou convidar aqui a Raquel. Vamos tentar mais uma vez o... Oi, Raquel, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo jóia? Tudo bem, você? Tudo. Olha, para mim, você não tem noção da honra que é ter você aqui no meu Instagram. Tô Ah, que muito chique. feliz de você ter aceito. Imagina, é um prazer. Eu eu te conheci através de uma amiga minha, a Sandra, que me emprestou o seu livro. E aí, quando eu comecei a ler o seu livro, eu já me identifiquei muito, assim, com a forma que você escreveu. Logo na introdução, eu até selecionei aqui algumas coisinhas, assim, para pontuar, que eu acho que é o segredo, né, Tem muitas dos coisinhas, né? profissionais. Principalmente do que o profissional tem de bagagem, né? Acho que resumindo, né? Exatamente. Resumindo, é sempre aquilo que o profissional tem como conhecimento, como bagagem, que vai fazer a diferença. Mas se ele não tem, ou se está com uma qualidade, né, não adequada para os tratamentos, aí não tem quase nada, né? Exatamente. Vamos começar você se apresentando aí para o pessoal. Tá bem. Então, eu trabalho com a estética há 23 anos, me formei no SENAC, CTB aqui em São Paulo, em 97, 98, que a gente tinha antigamente dois módulos, né? Facial e corporal. Fiz instrumentação cirúrgica, enfermagem pela São Camilo aqui em São Paulo e vários cursos. Participei também de um grupo que é para combater o intrusismo na estética. A gente fez um nível internacional em 2013 com alguns profissionais da Espanha, do Brasil, da Argentina. Fizemos os intercâmbios, né? E foi dele que surgiu a ideia do livro. No grupo tem jornalista, tem esteticistas, biólogos, né, profissionais que têm outras formações, né? E que acaba trocando figurinha. E o livro veio dessa ideia aí, né? Porque eu sempre trabalhei na prática, dei algumas aulas também, sou professora da área da estética, mas eu acabei me especializando no toque manual do trabalho corporal. E o livro surgiu por um convite de uma das colegas nossas lá do grupo, e porque sentiu o meu trabalho, foi justamente da prática. E ela é uma profissional que ela costuma fazer visita nos lugares, experimentar como cortesia, né? E eu nem sabia que ela tinha ido até mim de olheira. Ela fez uma massagem, Olha só. não era um biotipo assim alto, né, de volume de gordura localizada, um manequim 42, 44. Uma pessoa muito magra, né,
que seria até fácil a gente trazer um resultado com a modeladora no manequim pequeno, porque até facilita, né? Quanto mais você tem camada de gordura, mais dificulta seu trabalho, sua oxigenação. E aí ela levantou, saiu, falou, nossa, mas seu trabalho dá muita diferença na hora. E você não se cansa, você conversou comigo o tempo todo, né? E daí ela acabou comentando da ideia, por que você não escreve o livro? Por que você não dá curso? Porque o pessoal tá muito desatualizado, né? Não se aprimora no toque manual. Muita gente cansa, na verdade, né, Priscila? A estética Sim. facial, ela é mais agradável, mas a corporal, você tem que ter um preparo físico, a altura da sua marca tem que estar adequada, você tem que conjugar as coisas, né? Combinar, e isso é cansativo. E eu, graças a Deus, nunca tive essa canseira corporal, nem problema de tendinite, porque eu conheço profissionais que já abandonaram a carreira. Sim. E essa é uma das coisas que a gente tem que estar atenta também, né? Não só um bom trabalho para resultado, mas para a nossa própria saúde. E aí nós lançamos o livro, a gente fez bastante trabalho junto de pesquisa, né? Lembrando, Priscila, que a massagem modeladora, a base dela é a massagem clássica, né? E muita gente esquece disso. Então, Uhum. às vezes fica, ai, mas não tem bibliografia, não tem embasamento. Tem, é um embasamento antigo, né? A massagem modeladora, ela vem das manobras clássicas, que já está difundida no mundo todo, que tem pesquisas científicas, mas são mais antigas. Aí falta pesquisa atual, o pessoal já desinteressa, já É. fica com aquela coisa, né? Na verdade, eu acho que o que atrapalha um pouquinho também é a forma como é passado, né? A forma como é vendido e sempre propagando como milagre, né? Como resultados que a gente sabe que a gente não vai conseguir alcançar, né? Eu sou super fã de técnicas manuais, eu sei, trabalho com alta tecnologia também, trabalho com vários aparelhos, mas a gente sabe, né, o quanto o paciente ele prefere a mão, né? Prefere Eu porque... aqui, por exemplo, que eu trabalho com os dois, eu vejo, o paciente faz o aparelho, mas ele também ele quer sentir o toque, né? E o seu livro ele aborda isso de forma muito interessante também, né? A importância do toque. E teve uma coisa que você falou, né? Que você fez parte de um grupo, que nesse grupo tinha outros profissionais. E eu fiz uma live semana passada, como criar conteúdos. E aí uma coisa que eu falei foi justamente, né, para a gente seguir pessoas de outras áreas no Instagram, para a gente conviver com pessoas de outras áreas, que isso abre muito a nossa cabeça, né? Então, às vezes, a gente fica num mundinho ali só nosso, dentro do consultório, só ali com o paciente, e às vezes não consegue enxergar, né, o que a gente faz. Então, de repente, ali, a sua técnica, para você, era uma coisa que tipo, não era nada demais que você fazia, né? Só que aí precisou de alguém abrir os seus olhos para te mostrar que você poderia estar ensinando isso para outros profissionais. Então, isso também é muito bacana. E o que eu identifiquei muito, tipo, logo na introdução do seu livro, foi que você colocou assim: o paciente é único, a avaliação é constante, né? A importância do raciocínio lógico e a sensibilidade, né? Além dessa questão do toque que eu acho que você abordou muito bem no livro, né? E isso eu já me identifiquei, porque a gente sabe que não existe receita de bolo, né? Cada dia, cada paciente é único e cada sessão aquele paciente vai estar de uma forma. Então a gente precisa realmente ter a sensibilidade para perceber ali como tá aquele tecido e fazer ali o que a gente achar que é importante, de acordo com o nosso conhecimento já adquirido, como você disse no começo, né, Raquel? Assim, a gente até percebe as pacientes que vêm semanais, né, Priscila, o quanto que elas podem melhorar, ou como ela vai melhorando com relação às outras.
Porque eu tenho pacientes que estão há muito tempo, a maioria das pessoas que eu trabalho, que eu atendo no corporal, elas viram clientes semanais da técnica manual. Elas chegam para mim com uma queixa de gordura localizada, a gente trabalha o foco, faz o protocolo, combina as coisas, mas depois eu preciso ir desligando essa paciente daquele momento, né, de choque, que é a combinação de aparelho, mas ela vai precisar do toque manual. Por quê? Porque ela percebeu que a cada semana que passou, ela teve uma evolução. Ela teve uma evolução no trabalho do intestino, que é o que mais elas comentam, né? Na qualidade do sono, na melhora da hidratação, da flacidez, porque tem uma melhora de flacidez. Porém, a questão da manobra da modeladora feita errada é causar o contrário, né? Romper microvasos, causar uma flacidez por conta da força excessiva. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar sempre avaliando, né? E a modeladora, ela pode ser feita em diversos pesos, em diversas velocidades. Eu acredito que até é uma técnica difícil de ser falada, né? Em congresso, em eventos, e da gente poder apurar ela como a linfática, que você já tem ali o peso mais leve, o linfonodo, as aberturas e tal, porque ela varia com a mão, né? E o peso de cada um. Então, entra aí uma grande dificuldade, que é o profissional se perceber no toque, né? E perceber se ele está fazendo um peso que está pegando as camadas adequadas, porque tem gente que usa muita força e está trazendo o tecido muscular junto, né? Aí você cria um deslocamento ali, você prejudica uma situação e usa mais força. E, na verdade, não precisa ter deslocamento de tecido, eu preciso ter aquecimento. Eu acho que o principal foco da modeladora é aquecimento. E, é claro, direcionar também esse fluxo circulatório. Porque é o que eu sempre falo, o linfático não para de trabalhar, né? A gente tem sempre o linfático trabalhando. Então, para que eu vou trabalhar um abdômen, que eu fiz uma massagem no sentido horário, que eu fiz um amassamento, um rolamento, e não vou tirar a mão daquela região fazendo um deslizamento para os linfáticos inguinais? Por que não? Qual o problema, né? Então, a gente usa todo o raciocínio, tudo que você tem de bagagem como profissional, para desenvolver o seu tratamento em cima da pessoa, né? Uma coisa mais particular. E tem pessoas que não têm uma retenção significativa, que não atrapalha o tratamento estético localizado. Mas quando a pessoa tem, você tem que puxar uma outra linha de raciocínio. Né? O toque manual, ele traz muito isso, ele traz muita avaliação do profissional, dele poder identificar o que ele tem de ferramenta, como é que está a mão dele, e como é o feedback dele disso, né? Que as pessoas que marcam uma massagem, uma drenagem, seja lá como cada um discriminou, e depois não volta, não fecha um pacote, porque tem alguma coisa errada. Porque você conquista o cliente no toque manual. Né? Você deve ter percebido isso. Por isso que você fala, eles têm essa carência da questão manual. Sim. A pandemia trouxe uma carência de toque, do abraço, para muita gente em vários sentidos, né? O ano passado eu trabalhei muito, porque eu trabalho como fisioterapeutas. A clínica que eu estou é de fisioterapia, de pilates, osteopatia, acupuntura. Então, a gente teve o alvará, né, com relação à área da saúde, de serviços essenciais, e eu continuei trabalhando com os protocolos, com face shield, com tudo. Mas ninguém também se preocupou muito, porque sabia que eu já fazia todos os cuidados. Mas elas disseram o seguinte, não estou gastando com ginástica, não viajei, mas estou muito sentada, prejudicou o meu abdômen, coluna, postura. Então, a gente trabalhou muito ano passado com isso. Mas tem que olhar todas essas características, né? O que você comentou outro dia, que a postura da pessoa causa aquela pochetinha, aquela barriga, né? E assistir aquela sua live com a outra profissional que trabalha a postura. Eu sempre falo isso. Quando você vai trabalhar um abdômen, ele tem pelo menos 3 problemas. Postural, gordura localizada e trabalho de intestino. Pelo menos isso, né? Quando você pega o problema causador
daquela inestética, você resolve fácil, né? E tem que ver também se é uma gordura visceral, se é uma gordura mais localizada, passar isso para cliente, porque ela não tem consciência, né? Eu já perdi clientes que eu mostrei que o biotipo dela é androide, que ela tem as duas gorduras, a visceral e a localizada, e que ela precisa perder peso. Porque ela vem para mim 3, 4 vezes no intervalo de 2, 3 anos fazer a tal da avaliação. Aí quando eu coloco o que ela precisa fazer, perder peso, vir certinho, reduzir dieta, ela começa, daqui a pouco vai, ó, saindo. Já desiste. Né? Ô, Raquel, um problema que eu acho que é muito, muito comum, assim, né? Que a gente encontra é em relação ao peso da mão, realmente, né? Porque você disse uma coisa que faz todo sentido, né? Cada região e dependendo da condição ali do tecido, é um peso que você vai usar. E no seu livro você deixa isso também muito claro, né? Você separa lá peso 1, 2, 3. E aí, como você explica para a cliente quando ela fala assim, ah, mas está muito leve, eu queria mais forte? Como que você lida com isso? Que eu acho que esse é o maior problema. Então, eu sempre digo que quem sabe o peso que tem que ser colocado da técnica é o profissional, né? Eu não deixo o cliente mandar em mim. E há pouco tempo chegou uma menina que não tinha nenhuma gordura localizada, nenhuma. Não tinha celulite, não tinha gordura localizada. Ela tem a camada adiposa. Eu falei assim, você não quer ter pele e fáscias, né? Porque é isso que você tá tentando. Você vai ter problemas hormonais, né? E tomava bomba. Na anamnese a gente vê que faz coisas que, né, tá fissurada ali buscar as coisas. Então ela fala, mas você faz bem forte? Porque eu gosto bem forte. Então, vamos conversar sobre o bem forte. Nós precisamos fazer uma manobra firme. E o forte pode prejudicar. Você acha que não, mas eu, como profissional, conheço, né, situações que a gente rompe microvaso, causa flacidez ao longo do peso. Então, assim, você vai experimentar minha técnica. Se não der resultado, depois você me fala, né? Ela levantou, olhou no espelho e falou, nossa, minha barriga está definida, né? Falei, então, porque a gente trabalhou a técnica de forma correta. E isso é uma coisa que eu vou estar trabalhando a longo prazo sem te prejudicar. Porque às vezes uma modeladora mais forte, mais pesada, como é o que você gosta, ela pode até dar o aspecto, né, da hora que você sai. Mas depois você vai ter outros problemas, principalmente o de flacidez tissular, que é muito comum, né? Porque você faz manobra com peso que descompensa a estrutura natural da anatomia das pernas, por exemplo. A manobra de vai e vem, deslizamento, ela não pode ser com peso para baixo. Ela tem que ir com peso para cima e a mão só faz o conjunto de complemento ali. Então, eu sempre explico essas duas situações. Eu acho importante o profissional se colocar. Só que ele só consegue se colocar se ele tiver embasamento fisiológico. Se ele não souber o que é a fisiologia, que peso que ele vai usar, e perceber isso aí também, né? Porque esse é o problema da maioria dos cursos, Priscila. Eles colocam a manobra, mas não sabe ajudar o paciente, o profissional nesse peso. Então fica realmente difícil, né? E muita gente tem medo de perder o cliente. Então faz pesado, faz o que a pessoa pediu. E não tem condições. Você precisa fazer o peso moderado, né? É necessário. Então, cabe ao profissional encontrar palavras e ferramenta que ele possa colocar ali de uma forma que ele conquiste o cliente, que convença o cliente. Mas tem que convencer de uma forma plausível, né? De uma forma científica. E aí, à medida que o profissional pratica isso, ele consegue melhorar, curar, né? E tem que ter coragem, porque às vezes a gente leva um não. Ah, então tá bom, eu vou ver minha agenda e depois eu marco. Né? E assim, gordura tudo é questão de... tudo é questão de se identificar com a técnica, né? Então, eu até brinco com as meninas aqui, né? Eu falo assim, olha, eu não sou uma pessoa ruim, porém, quando a cliente ela não quer fazer o tratamento, né? Ela não fecha o tratamento comigo, é porque
a mão não está no peso que ela gostaria que tivesse, quando essa cliente volta, né, porque precisa, percebeu que não era o correto, teve algum problema, enfim, eu fico muito feliz. Sim, sim. Então, isso Fico muito acontece feliz. mesmo. Isso Acontece. acontece. E isso acontece também, e parece que é uma coisa muito batida a gente tá falando disso, né? Tipo, a modeladora, o peso da mão, modeladora não dói, modeladora não fica roxo. Isso parece que é uma coisa muito batida, só que não é, porque ainda hoje a gente encontra problemas, né? Ainda hoje tem, por exemplo, paciente de pós-operatório imediato que quer massagem mais forte. Então é uma coisa que a gente fala, não é possível que ainda existe. Sim, ainda existe, é importante a gente falar, né? O que prejudica muito isso é justamente a publicidade ruim, né? O que eu chamo de publicidade ruim? Que ela não tem conteúdo científico adequado. Então tem a imagem do antes e do depois, mas não é explicado tudo que foi feito ali. Às Tudo vezes que tem foi feito. jogo de luz, né? É, sim. Eu fui já banida de uma pessoa que eu seguia, porque eu peguei uma alteração de marca na altura com relação àquela que a Ah, costela entrar para dentro. Sabe a marca quando ela dobra assim no meio? Uma imagem sei. estava assim, a outra imagem, a marca estava assim. Aí eu falei para a pessoa, e esse detalhe aqui? Porque é impossível você desnivelar um negócio do outro e eu olho a foto em pedaços, porque a gente olha a pessoa em Olha lá, partes, a Alessandra. Espero que a né? Alessandra ainda esteja aqui. A Alessandra, ela estava assistindo a live e foi justamente o que ela me mandou esse final de semana. Uma foto e falando sobre isso, né? Priscila, não tem alteração nessas fotos, não sei o que lá, nananã. Então, e tem Foi bom muito. você ter E, observado. e é complicado. Como é que você vai lutar contra imagens, né? Como você vai Sim, ganhar embasamento para situações que a pessoa tem ali uma publicidade forte, que ela ganha publicidade no teu bairro, que ela tem um poder financeiro maior, enquanto você está ali fazendo o seu trabalho certinho, com o seu conhecimento, porque a estética é um mundo de vaidades, né, Priscila? Você é da área da fisioterapia, mas você está na área da estética atuante. Então, sim. você deve ter sentido muito esse mercado que você estudou ali, né, no seu estágio com fisioterapia, com pacientes. E quando você entra para a estética, você tem um mundo totalmente bombardeado de imagem, né? Eu acho assim uma coisa muito esquisita quando eu ia para congresso de estética, feira, as mulheres no salto 15. No salto 15, com quilos. É verdade, se passa na feira, quem está aí assistindo que já foi em feira, eu vi gente aí que me conheceu em feira. Eu não entendo como é que a pessoa consegue passar um dia de conhecimento científico, andar por todo o pavilhão, né? De salto 15. Aí você olha no final do dia, elas estão todas desmanteladas, né? Tá lá arrastando, o quadril tá lá na frente, a pochete já tá criada, a cifose aumentou, tá linda, né? E eu não, eu sempre fui com uma bolsinha a tiracolo, com a carteira, o cartão, Um tudo que eu tênisinho. precisava, né? Só ali o básico, uma escova de dente, um negocinho, um brilho e umas rasteirinhas, sapatinho baixo, confortável, né? Então, é muito difícil a gente lidar com isso. É, Mas cada um vai ter sua missão, né? E tem que acreditar nisso, fazer o melhor dentro daquilo que tem condições. Porque o livro, você sabe disso, até nós conversamos. Quando eu fiz o livro, eu fiz para profissionais que não tinham como chegar a um congresso em São Paulo, né? E eu escrevia e eu uhum. falava, isso aqui vai ser bom para profissionais de fora do Brasil, fora de São Paulo, aliás, né? Saiu para fora do Brasil, tem muita gente fora. Mas, assim, as pessoas que chegaram, que compraram o livro, que me conheceram pessoalmente, né? Elas falaram, nossa, o seu livro mudou minha vida. Por quê? Porque ela só tinha o recurso da mão. Então, assim, se toda instituição de graduação, de curso técnico, tivesse esse respeito pelo profissional que está formando,
Porque eu acho que é falta de respeito, Priscila. Uma empresa cosmética É, e uma empresa de aparelho fala, eu dou curso um dia, 24 horas, vou ensinar. Como? Como? Uma pessoa de Manaus me pediu o livro, falou assim, eu vou trabalhar 15 dias para comprar o seu livro, né? Por quê? Porque a condição dela é pequena, porque ela está longe, mas ela precisa. Eu falei, não, eu vou mandar o livro para você, quando você tiver condições, você me acerta, não tem problema. Então, assim, falta um pouco de empatia para essas pessoas, né? Porque a gente sabe sim. que a questão E comercial é é pequena. importante, exatamente. E é importante você falar isso, porque muita gente acaba não indo para a área da estética porque, eu vou precisar investir muito, né? E não, né? Você precisa do quê? Você precisa de boa vontade, disponibilidade em suas mãos. Só, Sim. não precisa de E mais boa nada, formação, né? né? Boa formação, estudar E, sempre, sim, entender. exatamente. E uma coisa que eu acho importante, Priscila, é o profissional estar sempre no lugar do cliente também. Trocar com uma colega. Eu faço tratamento corporal uma vez por ano, quando não faço dois. O meu biotipo é ginoide. Quando eu fui aluna do Senac, a gente se avaliou uma a outra, né? E eu lembro que minha professora falou: essa Uhum. daqui vai sempre precisar de drenagem, sempre trabalhar o glúteo, as coxas, né? Porque o biotipo é assim. Então, quando você está no lugar do cliente, você entende muita coisa. A percepção manual, ela melhora, né? E eu vejo que muita gente, muito profissional, de palestra, de bancada, de científico, não sabe passar um creme para deslizar. Você vê que a pessoa não tem Sim, habilidade, você vê que ela pega ali o negócio, aí você pergunta, ela desconversa, né? Porque não é só o conteúdo, você tem que saber também o que é estar no lugar da pessoa, né? E isso facilita muito. Se todo mundo pudesse trocar um pouquinho, fazer alguma parceria com alguma sim, amiga, né? Se cuidar para sim. entender os benefícios que tudo isso pode causar e trazer e ajudar bastante. Isso é uma coisa que eu sempre faço muita questão também nos meus cursos, de todo mundo fazer e todo mundo receber. E eu acho que às vezes o receber é até mais importante do que o fazer, né? Até para É, o próprio profissional valorizar, né? é. Tem muito profissional que trabalha com massagem e que nunca recebeu uma massagem. Então, não é possível isso, né? Tipo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É, É meio então. engraçado isso, né? Ô Raquel, vamos comentar um pouquinho que eu abri a caixinha ontem, né? Lá Tá, no aqui no Instagram e aí apareceram algumas perguntinhas, né? tá. É a questão do peso da mão, foi umas que a gente já comentou, e a questão do roxo, né? Que também é uma coisa que às vezes as pacientes questionam, né? Mas nem ficou roxo. E os profissionais também têm dificuldade em lidar com isso, né? E aí eu acho que assim, você já respondeu. O objetivo é o aquecimento. Se ficou É, roxo, lesou vaso, né? pode acontecer. Não, vamos dizer que não aconteça, nunca acontece. Pode acontecer, só que ele não é na tonalidade arroxeada. Ela é na tonalidade para amarelinho, né? Quando você está É, pegando uma pessoa que está muito edemaciada, quando ela está com uma camada de gordura muito compacta, mais endurecida, né? E que você trabalhou bastante coisa ali. Às vezes você associou uma endermologia, você passou uma corrente combinada de ultrassom tripolar, você usou uma linha de protocolos cosméticos, você ficou com essa pessoa na região localizada por mais de uma hora. Isso pode acontecer, né? Algum extravasamento superficial. É difícil, tá? O que pode acontecer, Priscila, que talvez as pessoas não, que a cliente às vezes não refira e o profissional talvez não tenha tido essa experiência, essa referência, é uma dorzinha como se tivesse feito ginástica. Você já ouviu alguém uhum, comentar isso? Que ficou um pouco uhum, doloridinha, né? Por que isso? Porque a gente mobilizou questões circulatórias ali que estavam atreladas. Então, o trabalho de modeladora, ele solta, né? É como se ele desse um chacoalhão lá de posto.
Então, esse adipócito, esse agregado, ele está entrelaçado com outras situações, com má circulação, com uma região fria, com metabolismo mais lento. Então, às vezes a pessoa comenta que depois ela ficou doloridinha. Por quê? Porque você fez uma diferença naquela região, né? Isso é uma coisa positiva. Se todo mundo puder perguntar para o cliente depois, né, de uma semana ou no dia seguinte, para quem pega essa resposta diária do cliente, quem tem condições, né, de pegar o feedback sempre, vai ver isso, que a pessoa vai dizer alguma coisa, que fez mais xixi, que dormiu melhor, que o intestino funcionou, mas elas podem referir isso. Ai, fiquei meio dolorida, como se tivesse feito um pouco de ginástica, principalmente nas coxas, né? Porque as coxas a gente tem a celulite, né? E aí a celulite é uma questão inflamatória. Ela está ligada aos hormônios, está ligada à camada de gordura. Então, como é que a gente lida com isso quando a paciente reclama que não ficou roxa ou que não doeu? Olha, agradeça a Deus, você está com o seu organismo, de certa forma, inteiro, está em ordem, tá? Está funcionando. Porque quando você fica roxa, a técnica não foi bem feita, ou quando você não fica roxo, mas você ficou extremamente dolorida, ou você sentiu muita coisa, é porque seu organismo também não estava bom, né? Vai aí uma conversa de às vezes uma meia hora, só para a cliente entender tudo que ela está sentindo, a gente poder responder para ela tudo que está acontecendo ali, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa ficar atento. Mas o roxo, E é uma olha, coisa... não deve ficar, não pode. Eu me recuso a deixar alguém roxo, né? E tem muitos casos também que eu já ouvi de pessoas que fizeram a massagem modeladora, aquela massagem muito forte, né? E aí foram parar no hospital, precisaram tomar medicação. Então, isso é uma coisa que vira e mexe, eu ainda escuto. Né? Então, E eu tenho isso... também aqui, por incrível que pareça, o que você falou. Eu espero que um dia a massagem modeladora seja vista como prioridade na área da estética. Porque eu assisti uma live quinta-feira de 4 profissionais, uma do Japão, uma congressista aqui de São Paulo e 2 docentes, né? Uma docente de drenagem da técnica Leduc e a outra docente de várias técnicas, mais uma esteticista de muitos anos. E assim, elas falam muito da drenagem, da importância da drenagem, querem vender curso, né, Priscila? Querem vender curso. E aí, assim, quem quer fazer curso de modeladora? Ninguém quer fazer curso de modeladora. Não quer, né? Por quê? Porque é trabalhoso. A modeladora, ela exige do profissional, ela exige do docente, ela exige raciocínio, ela exige que semana a semana você tenha uma avaliação da região que você está trabalhando, da cliente. Agora, a evolução, ela é muito boa. E assim, quando você conquista essa cliente, que você trabalhou uma gordura localizada, quando ela evoluiu para uma questão que você já cuida dela semanal, você tem um investimento de lucro muito grande. Você só investe no cosmético, nos materiais descartáveis e a sua mão, né? Então, é muito complicado. A gente tem que filtrar tudo isso. Tem que filtrar o que é comercial, filtrar o que é imagem mexida, o que é imagem que está vendendo só com interesse, né? Porque você tratar uma pessoa, gostar de cuidar do cliente e estar na prática é muito diferente de você formar. De você habilitar, e aí você vai vendo aqueles jalecos todo não sei o quê, com aquelas poses todas não sei o que lá. E isso não traz formação, não traz um conhecimento, né? Porque a pessoa que faz isso, ela só ensina o que a teoria manda, mas ela não está ali lidando com problemas no dia a dia. No dia a dia, né? E no dia a dia tem muita variação. E o dia a dia é o que ensina, né? O dia a dia é o que ensina. É o que você falou já bastante, né? Precisa de uma boa formação. Mas não é só a boa formação, né? É o dia a dia que vai ensinar, é você estar atento à sua cliente, é estar reavaliando toda a sessão, né? E eu falo muito isso, né? São as clientes que nos ensinam,
né? Através do Sim, feedback delas é. que a gente vai aprendendo. Por O que exemplo, deu essa questão certo, que o que não deu você certo. é essa questão mesmo que você comentou, né, da modeladora provocar flacidez de pele. É uma coisa que eu não sabia, né? Tipo assim, até justamente por isso que você falou, a modeladora ela não é abordada da maneira que poderia ser abordada, tanto nas formações, nos cursos, enfim. E aí, quando eu comecei a trabalhar, comecei a atender algumas clientes tal, elas que começaram a me relatar isso. Priscila, olha, eu já fiz modeladora, e eu acho que depois da modeladora eu fiquei com flacidez de pele. Uma falou isso, outra falou isso. Falei, não, peraí, deixa eu entender o fundamento disso, né? Aí fui, comecei. E também é coisa que a gente não encontra muito, né? Não tem literatura Não, mesmo, né? não E tem. aí a gente tem que usar o nosso raciocínio mesmo, né? Então vamos lá para o raciocínio lógico, que é uma coisa que você Isso. também comenta no livro, né? Vamos usar o raciocínio e entender o porquê isso acontece. E de fato pode acontecer mesmo, né? Pode, até com as peles mais firmes, Priscila. Eu estou atendendo agora uma moça que morou comigo num outro condomínio e quando eu morava lá, ela nunca quis fazer comigo. Ela dizia que preferia não misturar as coisas, então vinha uma pessoa de fora e atendia ela. E eu nunca atendi em condomínio, né? Mas ela morava Uhum. perto da minha clínica, poderia ter ido. Então, sempre fazia, né, ali na residência dela. Na ocasião pós-lançamento do livro, a profissional que ela usava, eu pedi o contato para uma clínica que eu estava fazendo uma assessoria técnica, porque faltou profissional, eu lembrei dela, falei, a sua profissional estaria disponível, tem contato para eu poder, né, ver se ela pode suprir uma profissional aqui da clínica e tal. Ela, pode deixar. E essa vizinha, essa colega, ela é bem formada na carreira dela, informada, atualizada, né? Então eu achei que ela tinha uma profissional que tivesse uma boa formação. Quando eu digo boa formação, Priscila, é conhecimento de tudo um pouco. Eu não estou falando da instituição, tá? Estou Sim, falando de tudo um sim. pouco. Um bom conteúdo de fisiologia, de anatomia, da técnica em si, da prática e da parte cosmética associada ao aparelho, né? Então, quando eu conheci a profissional, eu falei, meu Deus do céu, não era profissional formada na área técnica, não tinha curso técnico, não tinha conhecimento fisiológico, a habilidade manual estava errada. Eu supri alguns dias e dispensei, né? E aí, passou algum tempo, essa menina veio tratar comigo ano passado. Aí eu falei, olha, vamos tratar as suas queixas e tal. No fim, ela começou a questionar que ela estava começando a ficar... Ela estava com uma celulite que estava persistente, que ela já tinha feito até lipoaspiração e aquela celulite estava ali ainda, não sei o quê. Aí eu falei, olha, posso falar uma coisa? Você tá com uma flacidez tissular, né? Porque tem clientes que fazem tudo, não querem aceitar, não querem ouvir logo de cara o problema que ela não está conseguindo combater. Porque ela faz a dieta, ela faz atividade, a musculatura está em dia, a dieta está em dia, o tratamento técnico está em dia, mas por que a pele ainda está, né, despencando, vamos dizer assim? Porque fisiologicamente, né, após os 40 anos, a gente tem aí uma mudança muito grande que a parte hormonal provoca, mas eu sabendo quem fez a técnica dela por muitos anos, eu falei, olha, você teve muitos anos de massagem errada, né? Uma modeladora muito pesada. Agora eu estou trabalhando radiofrequência nela, nas regiões que ela tá com essa flacidez tissular e que para ela era uma celulite. Não é. Porque a gente tem que avaliar que tipo de celulite é e se é celulite ou se é uma flacidez de pele, né? Bastante. Você até tem um post que você pôs as fotos, que eu achei bem interessante. É, É outra coisa que o profissional também precisa situar o paciente, precisa situar a cliente. O que você tem? Um pouco da flacidez, um pouco da gordura localizada. Vamos na frente do espelho. Eu sempre levo o cliente para frente do espelho. Você está vendo aqui?
aqui é uma região de gordura localizada. Olha, quando eu passo a mão, você tá vendo que melhora? Ah, sim, tal. Então, tudo isso vai passando para a cliente um pouco de conforto, um pouco de segurança, né? E ela vai se aceitando também. E você vê o que você tem de recurso para poder fazer aquilo ali melhorar, né? Se você tem um aparelho, se você tem um trabalho manual, se você não tem aparelho, você pode sugerir a ela que, de repente, encontre uma colega sua que faça parceria, né? Porque quem não Uhum. tem Sim, recurso de aparelhos, às vezes é bom encontrar uma colega, fazer uma parceria, ó, você tem, eu vou te uma mandar, parceria. né? Ou trabalhar junto, ou É, trabalhar separado. é. Hoje eu percebo assim, muita gente, biomédicos, né, que podem trabalhar com os injetáveis, então faz bastante enzima, só que não trabalha com a massagem. E aí eles sentem falta disso, porque as clientes querem associar ali o tratamento que fez com massagem. Então dá para fazer bastante parcerias nesse sentido, né? Porque também são profissionais, às vezes até desenvolve habilidade para massagem, mas na maioria das vezes não gosta muito, né? Não, e não, o curso basicamente deles não tem mesmo técnica Não manual. tem, Na clínica não que eu tem, trabalho, nós né? temos uma bióloga que é biomédica, bióloga, biomédica, que ela faz todas as aplicações de ativos, de enzima, de preenchimento, né? Mas a parte técnica de mão é comigo, justamente por isso. É. Né? E é importante a gente ter essa consciência da equipe mesmo, né? É, da equipe e do que a Da gente equipe. também pode fazer. Quando a gente está limitado, eu às vezes falo, olha, o que eu tenho de aparelho é esse, sabe? Eu não tenho mais, muito mais do que isso. Eu tenho todos os aparelhos que eu acredito que possam trabalhar situações diferentes. Então, eu tenho um para Uhum. produção de colágeno, tenho um para quebra do adipócito, que tem que ser transformado em ATP, que depois tem que ser queimado com atividade física, que essa é uma informação que muito profissional às vezes não passa para o cliente, né? Precisa fazer uma atividade física depois de um aparelho específico. Então, acho que você pode pensar em um conjunto de ações para fazer, mas se você tiver limitação, busca uma outra situação, busca uma situação que você possa indicar para alguém, que você possa, em algum momento, suprir a pessoa. Mas eu acho que assim, a técnica no manual, ela sempre supre de alguma forma. Né? A gente tem protocolos de linha estética que fazem trabalho de combate de flacidez, linha ortomolecular que funciona muito bem. Né? A gente tem uma linha muito boa no mercado da estética, que ensina protocolos com nomes específicos. É uma linha que eu venho trabalhando desde o ano passado. Eu vi muita diferença, muita diferença. Então, quem trabalha com a mão vai precisar utilizar cosméticos de primeira qualidade, de primeira linha de É, tecnologia, tá? Não dá e ia para te perguntar isso agora, assim. né? Como que você faz essas associações, assim? O que que você indica, o que que você recomenda? Então, se a gente for pensar em redução de medidas, né? Primeira situação na avaliação da anamnese é se está com sobrepeso e se a pessoa tem uma boa circulação ou está com bastante retenção líquida. Sem trabalhar essas duas coisas, sem você ver como é que está isso, você não dá continuidade, você não consegue melhora, né? Então, quando a pessoa está muito inchada, nunca fez tratamento estético, nunca fez uma questão de trabalho estético em clínica e vai começar um tratamento, pelo menos um mês de trabalho manual, de drenagem linfática, Uhum. associada a um outro dia de uma modeladora, ou no mesmo dia combinado alguma coisa, e uma linha de cosmético boa, né? Que a gente possa ter ativos, cafeína, centelha asiática, tem aquele chá verde que está sendo muito usado, pimenta verde, pimenta vermelha, preta. A gente tem bastante coisa na área da estética, são os ativos. Então, quando eu vou trabalhar em primeiro momento, só a mão, eu abro mão de cosmético de qualidade. Quando a pessoa começa a dar esse feedback semanal, que ela melhorou o sono, que ela melhorou o intestino, eu faço uma nova avaliação. Né? Eu nunca fecho pacote de 10 sessões, nunca. A não ser quem já faz semanal, aí ela ganha um desconto maior e Uhum. ela faz a sessão em pacote de 10.
Fora isso, a avaliação é mensal, para saber o que a pessoa evoluiu, o que nós conseguimos melhorar, o que nós vamos fazer no segundo mês, né? Aí no segundo mês eu tenho um aparelho para colocar? Tenho. Então eu vou colocar o quê? Um aparelho para melhorar a flacidez dela ou para reduzir a medida? Ah, então vamos reduzir a medida. A pessoa tinha sobrepeso, ela conseguiu emagrecer alguma coisa? Não, não conseguiu emagrecer nada. Então, peraí, vamos conversar de novo com essa cliente, né? Porque não tem condições de você fazer uma redução de gordura localizada se a pessoa não tiver uma atividade física. Precisa ter, gente, né? Uma caminhada que seja. E caminhada também tem que ser orientada pelo profissional. Não é a pessoa caminhar, assim, passear no shopping, né? Conversar com o marido, passear na calçada. Você tem que falar, ó, concentrada, é quase uma marcha, né? E você tem que sentir que você transpirou, porque o objetivo do aeróbico é a transpiração. É eu fazer uma queima, uma eliminação, né? Então, à medida que eu consigo isso, eu faço também uma melhora nesse organismo e a pessoa vê que isso dá resultado. E aí, assim por diante, Priscila, tem que ir sempre acrescentando alguma coisa, avaliando como é que está sendo a perda. Na hora do toque, o profissional tem que ver como é que está indo o peso da mão dele, o que ele está fazendo para isso melhorar. Agora eu queria falar um pouquinho bem rápido do abdômen, que eu sei que é a maior procura, né, Priscila? Muita gente, quando não é glúteo, celulite, a gente tem muita questão de abdômen. Então, vou falar rapidinho do abdômen, que eu acho que vai ajudar bastante todo mundo. E eu vejo que é uma procura grande. Como a gente teve aí essa coisa do home office, que vocês até fizeram a live falando da postura. Então, quando você pega uma paciente que tem uma queixa de abdômen, primeira coisa é você olhar a postura dela, né? Para você já trazer essa consciência dela. Olha, tá vendo como é que tá sua postura? Quando você faz essa cifose, você joga seu abdômen para frente. Corrige a postura da pessoa. Nisso, já vai sumir um pouco do visual inestético. Aí ela já vai ver que metade do problema é ela quem tem que corrigir. Porque ela vem na expectativa de jogar a questão para profissional. Então, você coloca... A responsabilidade toda para você, né? Exato. Toda pra gente. Então, quando você bate o olho, que você viu a cliente ali, né, de calcinha sutiã, de biquíni, você já viu o problema estético postural? Opa, peraí. Coloca na frente do espelho, mostra para ela que ela precisa se corrigir nisso, para ela dar atenção. Depois você vai filtrando as outras coisas. Olha, aqui é camada de gordura. Pega lá o adipômetro para quem tem. Quem não tem, tenta fazer na mão mesmo, né? Você tá com agora a camada de gordura localizada aqui. Depois você olha o visual. Como é que tá o tamanho desse abdômen? Ele é um abdômen quadrado? Ele é mais acinturado? Ele tem gordura na parte superior ou na parte inferior? É aquela barriga redonda, né? É a barriga dividida. Então, usa o seu conhecimento de estética para avaliar a gordura localizada. Depois você veja se tem também uma gordura visceral, que é aquela quadradona, que a pessoa tem que fazer o exercício para melhorar aquilo, né? E a hora que você deita a paciente, que você chegou no abdômen, você vai ver como é que está o trabalho do intestino, fazer o movimento do peristaltismo no sentido horário, fazer uma respiração, que ela puxa o ar, expande o abdômen para fora. Quando ela solta o ar, esse músculo vai entrando e você vai empurrando para sentir como é que está a resistência muscular. A maioria das vezes você faz uma força absurda para dentro. Porque a musculatura está globosa. Ela está com o barrigão para fora. Vamos exagerar assim, né? Então, nessa hora, essa manobra também é importante. Então, não é só fazer a modeladora, não é só fazer a avaliação, não é só usar bons aparelhos. Olhar a musculatura. Essa musculatura tem que ser colocada para dentro, na massagem do abdômen. Senão, ela não levanta com uma aparência diferente. E é isso que tem sido feito nessas fotos, que as costelas ficam aí saltando, porque tem essa coisa de afundar a musculatura. Afunda a musculatura, volta o tônus muscular. Porque o tônus é a capacidade do músculo estar ali, né, naquela contração mínima dele. Quando eu faço essa massagem para compensar, e faço o trabalho do intestino, eu movimento tudo que tem no abdômen. Então, eu cuidei do músculo, da postura, da camada de gordura, da celulite, do acúmulo de problemas de má circulação. Eu faço no mínimo 5 cuidados no abdômen.
Então, essas 5 situações têm que ser observadas na avaliação inicial, na avaliação semanal e na mensal, para você partir para outras situações. Né? Acho que é importante Muito a interessante. gente falar Eu disso. gosto, muito interessante. Eu gosto de trabalhar a liberação facial. Mesmo na drenagem linfática, eu gosto de fazer um pouquinho de liberação facial. Eu acho que também ajuda bastante. Então, é que você tem Ah, essa técnica, né? Como fisioterapeuta. mas você faz também, com certeza. Você sabe fazer. Faço. Eu faço de Ah, receber, Priscila. De receber eu aprendi. De trocar figurinhas, de ir em alguns cursos. e até pela sensibilidade, né? Até pela sensibilidade, você consegue identificar ali onde precisa, né? Sim. Alguém perguntou alguma coisa, Ah, comentou alguma coisa. sobre a frequência. Tem que ser de 2 a 3 vezes por semana ou uma vez já dá resultado? Alessandra, se a sua paciente tiver condições de ir no primeiro mês 2 vezes por semana, eu acho que é mais válido. Mas tem uma questão do tempo e do dinheiro, né? Toda vez que você coloca 2 sessões na semana, esse pacote encarece. Então, se você vê que tem condições de fazer numa sessão só isso, você orienta ela, que vai ser uma coisa um pouco mais demorada, mas que você está corrigindo o organismo dela, né? Porque o trabalho manual bem feito, o trabalho que você faz, nem que ele for a longo prazo, você corrige, gente. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Eu vou começar a tentar pegar depoimentos de umas clientes, porque eu sou péssima disso. Eu não pego áudio, eu não pego filmagem, eu não pego depoimento. E eu tenho Precisa todos começar a os pegar. dias. Todos os. É porque essa coisa da máscara, a gente tem que falar para a pessoa falar de máscara. E a minha agenda é tão apertada que entra uma, sai outra. Tem dia que eu não consigo ir no banheiro, né? Eu não consigo. E tem que higienizar, tem que trocar tudo. Então, assim, dificultou muito eu pegar depoimento. Mas vou Sim, mandar elas fazerem em casa o depoimento e me mandar, né? Então, é. você pode pedir uma vez na semana, se você tiver, Alessandra, como você colocar mais coisas. Se você tiver uma linha cosmética, um aparelho, nem que seja um ultrassom, e puder fazer um trabalho manual que leva 1h30, 1h20, você pode manter essa cliente uma vez por semana, mas dá essa atenção. E vamos transportar isso aí do abdômen para o glúteo, tá? No glúteo eu falo muito aí no livro de uma manobra que é trabalhar a linha da dobra do bumbum, né? A gente tem que soltar a fibra do glúteo na inserção e na origem, porque a musculatura glútea, ela pesa para baixo. Aí ela forma aquele risco embaixo do bumbum, né? E fica aquele bumbum que tem um risco assim longo. Quando você trabalha um pouco de modeladora, né, uma manobra que seja de alongamento desse músculo, bem na curva do biquíni, sabe? Aqui em cima, na nossa Uhum. crista ilíaca, né? Que faz aquele desenhinho assim do coração, sabe? O coração onde passa a calcinha. Uma massagem ali para soltar esse trecho da musculatura e depois uma outra massagem embaixo para depois eu fazer o movimento de alongar o músculo glúteo. Então, ele está nesse sentido. Eu trabalho essa base para depois eu trabalhar o do bumbum. E isso eu estou soltando musculatura, melhora de circulação e desprendimento da celulite mais forte, né? E tem pessoas que sentem dor. Aí você vai ter que perguntar, tá dolorido? Se a pessoa falar, tá. Então, você vai começar com o peso um pouco mais leve, né? No glúteo precisa perguntar, porque tem a celulite que causa um pouco de dor. Mas é o mesmo raciocínio. Eu vou no glúteo melhorar o alongamento muscular, depois eu vou trabalhar um pouquinho só ali naquela linha glútea. E se fizer um glúteo antes e um depois, você faz a foto, essa linha tá pela metade já no dia. Né? Então, você melhora o tônus muscular do glúteo, que pesa, deixando ele esquisito, e que aumenta o quê? Culote. Ninguém melhora culote na mão sem melhorar a posição do glúteo, a elevação glútea. Então, para eu melhorar bananinha, culote, eu faço essa elevação glútea na mão, na endermologia, né? Na aplicação dos cosméticos nesse mesmo sentido, tá? Olha, só vou falar uma coisa. Quando a gente tiver uma situação mais estável, você vai vir aqui para Rio Preto fazer um curso. Preciso voltar aos cursos. Dá um curso. Muita gente pede, Priscila, porque é Dá um muito curso. diferente, viu?
Quando a A gente gente vai fazer um faz e curso sente, faz aqui. toda a diferença. Eu gostaria de ter feito esse ano até um vídeo gravado, sabe? Eu queria já ter feito. Mas eu tenho uma bebê de 3 anos e eu Não tenho me dá tempo. dedicado a ela no período da manhã. Hoje, quem está com ela aqui em casa é o pai. E a minha carreira profissional deu uma encurtada um pouco, né? Não, mas a gente vai fazer. Segundo semestre, se Deus quiser, já vai dar certo. Ô, Raquel, já tá quase acabando o Tá, tempo. Passou muito rápido. passa, né? Eu queria. Já vamos contar a novidade para eles irem lá no seu post para ganhar o livro? Então, olha, deixei aqui separado É? o livro e eu sempre coloco aqui na capa a dedicatória. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho mais. Eu sempre deixo a dedicatória aqui no livro para quem eu vou enviar, né? O livro tem outros capítulos que vai trazer um pouquinho de conhecimento do toque emocional, que é uma psicóloga que escreveu, do toque do ponto de vista da medicina Ayurveda, é um outro profissional, massoterapia, né? Porque tem muitos massoterapeutas que fazem a modeladora, né? Então tem um pouquinho de cada coisa num capítulo breve, mas o que é interessante que você comentou, que tem aqui as fotos da massagem modeladora. Ó, aqui eu tô fazendo a da prega glútea, tá vendo? Ó, aqui eu comentei, tá aqui, ó. Eu acho muito importante. Ela tá na página 45. E tem o quadro que aponta também o peso das mãos. Eu acho que é no capítulo aqui, ó. A tabela, né? Então, eu fiz uma Uhum. tabelinha para poder dar uma ideia de peso e de velocidade da pessoa. Quem curtiu o nosso post até o final do dia vai concorrer ao sorteio do livro. Depois a gente amanhã vai apresentar e envia o livro, a pessoa vai receber em casa, tá? É o post lá do Instagram da Raquel, tá? Então vocês vão lá no Instagram dela, curte o post lá e ela já vai fazer o sorteio. Certo? E eu falei da Sandra no começo, ela entrou depois. A Sandra Garisto, queria agradecer ela mandou uma mensagenzinha aqui no particular, que eu não sabia que tinha como, Sandra. E queria agradecer porque foi ela que me apresentou o livro, né? Ela que Ai, me a apresentou Sandra. você. E quero fazer uma live de cosmetologia com ela. A Sandra é a minha consultora de cosmetologia, porque eu não entendo muito. Então, sempre que eu preciso, eu corro para ela. E muda muito, né, Priscila? Nossa, tem muito ativo, Muda, tem muita novidade. muda. Às vezes eu também fico meio boiando, viu? Eu não sou tão É assim. muita coisa. Por isso que a gente tem que Mas seguir o pessoal aí. é, queria muito te agradecer, Raquel. Eu que Foi agradeço, muito Priscila. É um boa. prazer A ter um gente podia casinho ficar bonito. mais o. Ah, vamos colocar teu Instagram aqui, ó. Né? Raquel Arroba. underline Capelato. Arroba, né? O risquinho é arroba. Ou é underline, underline. É, Isso. é, queria agradecer, né, mais uma vez. E a gente poderia ficar aqui mais um tempão conversando. Dá para tirar muito conteúdo, dá para falar muita coisa, né? Então, queria te agradecer bastante e espero em breve conseguir te trazer aqui para Rio Preto para a gente fazer um curso presencial, que eu acho que Não, vai nós ser vamos ótimo. fazer. Vamos facilitar a vida dos profissionais da área da estética, né, Manual? Muito obrigada a Sim, você, sim. Priscila. Obrigada às meninas. Eu já vi muita gente aí que já tem meu livro, que está sempre me acompanhando. Sempre dá um feedback positivo. E, assim, acreditem, gente, na técnica manual. Se dediquem, porque é a maior ferramenta que vocês têm. E isso vai valer bastante para sempre, né? Um conhecimento que não tem fim. Tá? Muito obrigada Exatamente. pela presença de Olha lá, ó, vocês. Uma boa pose semana. para foto, Raquel. Pose para foto. Marquem, posta lá e marque a gente. E aí, quero convidar vocês para participar das aulas gratuitas que eu vou dar para os profissionais no Zoom, toda Sim, segunda-feira, 9h30. Então, quem tiver um interesse, horário só muito mandar um bom. direct para mim. Né? Muito bom, Horário que todo pessoal, mundo já está poder. em casa, já deu janta, tudo certo. Obrigada, tá, Eu gente? que Vou terminar aqui para eu agradeço, conseguir Priscila, a salvar. todos vocês. Uma boa semana a todos. A gente se vê. Um abraço. Até outro.